Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da leitura do livro dos Gálatas, Carta de São Paulo aos Gálatas, nosso 10º encontro, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 18. Ouçamos primeiro o texto. Liberdade cristã. Nos diz São Paulo: Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Portanto, sejam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, declaro: se vocês se fazem circuncidar, Cristo de nada adiantará para vocês. E a todo homem que se faz circuncidar, eu declaro: agora está obrigado a observar toda a lei. Vocês que buscam a justiça na lei, se desligaram de Cristo e se separaram da graça. Nós, de fato, aguardamos no Espírito a esperança de nos tornarmos justos mediante a fé. Porque em Jesus Cristo o que conta não é a circuncisão ou a não circuncisão, mas a fé que age por meio do amor. Vocês estavam correndo bem. Quem foi que colocou obstáculo para que vocês não obedeçam mais à verdade? Tal influência não vem daquele que chama vocês. Um pouco de fermento basta para levedar toda a massa. Confio no Senhor que vocês estão de acordo com isso. Aquele, porém, que os perturba, sofrerá condenação, seja quem for. Quanto a mim, irmãos, se é verdade que ainda prego a circuncisão, porque sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado? Tomara que aqueles que estão perturbando vocês se mutilem de uma vez por todas. A vida segundo o Espírito. Irmãos, se vocês foram chamados para serem livres, que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. Pelo contrário, disponham-se a serviço uns dos outros através do amor. Pois toda a lei encontra sua plenitude num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tomem cuidado. Vocês vão acabar destruindo-se mutuamente. Por isso é que lhes digo: vivam segundo o Espírito, e assim não farão mais o que os instintos egoístas desejam. Porque os instintos egoístas têm desejos que estão contra o Espírito, e o Espírito contra os instintos egoístas. Os dois estão em conflito, de modo que vocês não fazem o que querem. Mas se forem conduzidos pelo Espírito, vocês não estarão mais submetidos à lei. Este é o texto que nós vamos refletir hoje desta carta aos Gálatas. Liberdade em Cristo. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Fiquem firmes, portanto, e não se deixem prender de novo ao jugo da escravidão. São Paulo continua argumentando sobre o Evangelho da Graça, pois este Evangelho nos conduz à liberdade que Cristo nos deu na cruz. Nos libertou da lei e da tutela da lei. Nos libertou das suas obrigações. Não podemos, depois de livres pela graça, voltar-nos de novo à lei, às obrigações que os judeus cristãos, adversários de Paulo, queriam. Se assim fizessem, voltam à escravidão, à servidão da lei, e serão presos de novo da lei que eles tinham sido libertados. Versículo 2. Eis que eu, Paulo, lhes digo: se vocês se fazem circuncidar, Cristo de nada lhes adiantará. Os adversários de Paulo diziam que era obrigatório
para a salvação a circuncisão. Paulo nega: o que salva é a fé e não a circuncisão. A salvação está ligada à fé em Cristo e não às obras da lei. Quem é circuncidado nega ao Cristo e a salvação que se atinge pela fé. Versículo 13. Insisto de novo a todo homem que se faz circuncidar. Ele é obrigado a observar a lei toda. A pessoa que se deixa circuncidar volta à escravidão e servidão da lei. Está obrigado a observar não parte da lei, como querem os adversários de Paulo, mas deve observar a lei inteira, toda, como os judeus fazem. Versículo 4. Vocês que buscam a justiça na lei romperam com Cristo e caíram para fora da graça. Não se busca a justiça na lei, na observância da lei do Antigo Testamento. A justiça se obtém pela fé em Cristo Jesus. Quem depois de batizado quer observar a lei, rompe com Cristo e cai fora da graça de Cristo. Versículo 5. Nós, com efeito, aguardamos ansiosamente no Espírito a esperança daquela justiça que vem da fé. A esperança cristã, de quem pela fé teve acesso à salvação, aguarda ansiosamente no Espírito Santo. A justiça que vem tem sua fonte de fé. Novamente diz Paulo: a justiça vem pela fé, e esta é a nossa esperança. Ele fala na primeira pessoa do plural. É a fé de Paulo e de todos os que acreditam em Cristo Jesus e são justificados em Cristo pela fé. Aqueles que atrelam a salvação à lei negam a graça da fé. Exemplo: o Antigo Testamento diz que não se pode comer o sangue dos animais, isto é, da lei que leva à escravidão. O cristão não segue a lei judaica e não está obrigado a observar o que pede a lei. Versículo 6. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. Não tem valor algum, e sim a fé que age através do amor. Não se deve colocar a obrigatoriedade em nenhum momento. Primeiro, nem na circuncisão, posição judaica, nem na incircuncisão, posição dos gentios. Nenhum deles tem valor. Como não tem valor para o cristão, nem mesmo as obrigações da lei têm valor. O judeu observa o sábado. O cristão que age pela fé, não. O cristão observa o domingo, o dia da ressurreição. Ele não é mais escravo da lei. O que salva é a fé através do amor. O amor é o maior, nos diz Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. A fé, a esperança, o amor. O maior deles é o amor, a caridade. A fé que brota por meio do amor, daquele que nos amou e se entregou por nós. Versículo 7. Vocês corriam bem. Quem foi que pôs obstáculos, impedindo-os de observar a verdade? Os Gálatas corriam bem. Foram batizados e viviam o evangelho da graça. Mas judeus cristãos, inimigos de Paulo, os impediu de obedecer à verdade da graça do evangelho, querendo lhes impor a lei como obrigatória a salvação, e não era obrigatória. Versículo 8. Quem os convenceu a mudar de atitude não foi aquele que chama vocês. Deus nos chama pela fé a vivermos a graça em Cristo Jesus. Este chamado vem de Deus, a fonte é divina. Mas o chamado, por meio da convicção de mudar de atitude e seguir a lei, não foi um chamado de Deus, mas daqueles que implantaram a divisão na comunidade,
os inimigos de Paulo, os judeus cristãos do grupo de Tiago de Jerusalém. Versículo 9. Um pouco de fermento faz fermentar a massa toda. O fermento dos adversários de Paulo, aos poucos, vai fermentando toda a comunidade, contaminando-a, afastando todos de Cristo. Se deve impedir que o fermento fermente toda a massa. Ou se contaminasse, porque pode contaminar toda a comunidade. Versículo 10. Eu confio no Senhor que vocês não pensarão diferente de mim, mas quem os perturba sofrerá condenação, seja quem for. Paulo tem confiança de que os Gálatas não irão pensar diferente do que ele diz sobre os judeus cristãos, os adversários de Paulo. Paulo tem confiança em Deus. Aqueles que perturbam os Gálatas, querendo impor um outro evangelho, irão sofrer a condenação. Por impedir a graça e por dividir a comunidade. O resultado final deles é a própria condenação. Paulo afirma que todo aquele que perturba a comunidade, seu fim será a destruição, a condenação. Todo que impôs outro evangelho terá como resultado final a condenação. O único evangelho é o evangelho da graça pregado por Paulo. Versículo 11. Quanto a mim, irmãos, se eu ainda pregasse a circuncisão, por que seria ainda perseguido? Este não seria o evangelho de Paulo. Ele é perseguido porque prega o evangelho da graça, que se deve aderir pela fé e não pelas obrigações da lei. Ele não seria perseguido se pregasse a lei, mas é perseguido porque ele não prega o evangelho da lei, mas ele prega o evangelho da graça. Ele não falseia a mensagem cristã. Versículo 12. Que se mutilem de uma vez aqueles que estão perturbando vocês. Esses que querem impor a circuncisão para a salvação e as obrigações por parte da lei, não a lei toda, que é observada pelos judeus, então que eles cortem fora tudo. No popular se diz, então arranque as genitálias todas. Arranque tudo, se esta é a obrigação que importa. Então, que eles se mutilem, pois estão perturbando os Gálatas. Lembremos-nos que a circuncisão do judeu é hoje aquela cirurgia de fimose. Esta circuncisão era um sinal de pertença à família de Abraão. Mas antes deste sinal, Abraão acreditou. E esta fé é que foi dada por justiça a Abraão, não foi a circuncisão. Viver segundo o Espírito. Versículo 13. De fato, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas que a liberdade não sirva de pretexto para a carne. Ao contrário, por meio do amor, ponham-se a serviço uns dos outros. Os cristãos têm vocação, chamados para a liberdade. Liberdade que vem pela graça de Cristo e que se une a Ele pela fé. O fato da liberdade não deve ser mal interpretada, que não sirva de pretexto para a carne. A carne não é só da obrigação da circuncisão, mas é colocada aqui, a vida, A carne é a vida daquilo que é passageiro, fraco, isto é, a carne humana, seus instintos. A liberdade nos coloca no amor e assim possamos servir uns aos outros. A carne significa essa realidade limitada, passageira, efêmera, temporal, que tem limites, tem princípio, tem fim.
Essa realidade é uma realidade, toda ela perpassada por uma realidade da debilidade, da fraqueza humana. É diferente do espírito. A dimensão espiritual não tem fim. Ela cresce cada vez mais. Este encontro, essa realidade que nos identifica no nosso sentido, na nossa vida com Deus. No momento do batismo, fomos chamados a ser livres e não sujeitos a nada, nem à lei dos judeus, nem à carne. A liberdade pode se tornar um pretexto para a carne. Os homens egoístas podem abusar do sentido cristão da liberdade e transformar a liberdade no pretexto para a carne e agir pelos instintos. Então, com pretexto de liberdade, os adversários de Paulo podem colocar a obrigatoriedade da circuncisão, e esta obrigatoriedade fere a liberdade, pois essa obrigatoriedade está a serviço da carne e não da graça. O amor é a lei do cristão, não a circuncisão. Versículo 14. Pois a lei toda está completa num só mandamento: amar o próximo como a si mesmo. A lei do amor está plena, completa, no mandamento do amor mútuo: amar o próximo como a si mesmo. Versículo 15. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tomem cuidados. Irão acabar destruindo-se mutuamente. O amor não admite conflito, como os adversários de Paulo estão fazendo, dividindo as comunidades com a obrigatoriedade da lei. Os que dividem têm que tomar cuidado para não se destruírem uns aos outros, como os animais selvagens, destruidores, devoradores de vida. Versículo 16. Eu lhes digo: vivam segundo o Espírito e não satisfaçam os desejos da carne. Viver segundo o Espírito, isto é, deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, deixar ser conduzido pela graça, que recebam e andem segundo o Espírito. Pois neste Espírito que deram início à vida cristã, o deram através do batismo, que é esse acesso a esta graça, que é acesso a esta vida no Espírito. O Espírito Santo é a norma de vida. Agindo assim, pelo Espírito, o cristão não vai satisfazer as concupiscências da carne, pois o Espírito e a carne seguem tendências e impulsos contrários uma à outra. A carne, para Paulo, é uma força personificada que nos ultrapassa e nos faz agir com o instinto destrutivo dentro de nós, e que nos quer desanimar em nossa caminhada com sentimentos de impotência e dúvidas. Versículo 17. Pois a carne tem desejos contrários ao Espírito, e o Espírito tem desejos contrários à carne. Ambos, de fato, se opõem um ao outro, de modo que vocês não fazem o que querem. Existe um conflito que impõe ao ser humano uma divisão interior, os impulsos contrários, os impulsos da carne e os impulsos do Espírito. São totalmente adversos e contrários um ao outro, fazendo uma espécie no ser humano de cabo de guerra. Nós podemos dar forças e consentimentos para um dos lados, ou carne ou espírito. Versículo 18. Porém, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A liberdade de quem vive segundo o Espírito o faz ser livre da lei e suas obrigações. Viver segundo a carne é viver segundo o império dos instintos, o despotismo dos instintos. O animal é puro instinto. No ser humano, o despotismo do espírito não deve escravizar o ser humano, que, embora não deixe de ter o instinto, mas o impulso que dá orientação ao ser humano é sempre o espírito,
que leva o ser humano a um aperfeiçoamento de si mesmo, a um crescimento constante. O impulso do espírito quer fazer o ser humano transcender seus limites da carne e dos seus instintos. Por isso, o ser humano está em constante luta entre os impulsos que o levam a se identificar ao animal e o impulso que leva o ser humano ao aperfeiçoamento e superação de tudo aquilo que o leva para baixo. Isto é, nós estamos vendo que nessa luta o ser humano deve crescer, não dar vazão a esse instinto destrutivo animal que sempre está levando o homem para baixo. O ser humano deve crescer, sempre encontrar esse sentido da vida, superar essa vida. E também nós vamos ver que essa realidade da vivência do ser humano, essa dimensão espiritual, aliás, vamos voltar um pouquinho atrás. Como é que os judeus falam do corpo-alma? Eles falam ser vivente. Corpo-alma para eles é um ser vivente. Mas esse ser vivente tem uma tendência, instintiva, decrescente, degradativa, porque muitas vezes ela conduz o ser humano à morte. Porque esse princípio vital nasce, um dia morre. Mas esse princípio espiritual não. O ser humano tem essa realidade, essa dimensão espiritual, que leva o homem sempre para cima. É uma dimensão que não está definida, embora esteja presente na realidade do ser vivente, faz com que o ser humano se torne um ser capaz de transcender a sua realidade, de ir para além da sua realidade biopsíquica, do ser vivente. E por isso os judeus dizem que o ser humano é um ser vivente pensante. Essa dimensão pensante espiritual é que dá um significado maior ao ser humano. As forças sexuais dos animais é de realização instintiva, mas a força sexual unida à afetividade e sexualidade é um componente da vida humana, que não deve escravizar o ser humano. Faz parte da sua realização, mas não esgota o sentido da sua vida humana. Saber encontrar o equilíbrio, eis a fonte da sabedoria. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós. Então, só lembrar esse versículo 18. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Não é a lei que norteia a nossa vida, mas é o Espírito, a graça. A liberdade de quem vive segundo o Espírito é uma atitude de ser livre. O Espírito não experimenta esse limite imposto pela realidade instintiva, a carne. Então, a liberdade de quem vive segundo o Espírito o faz ser livre da lei e das suas obrigações. Ninguém nos obriga. Por isso, viver dessa graça. E Santa Teresa sempre nos diz, tudo é graça. Só Deus permanece. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.